Está gravando nossa aula. Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Hoje nós vamos dar continuidade no conteúdo, beleza? E hoje nós iremos falar sobre o planejamento. Então a gente viu sobre o que a gente precisa saber dentro para realizar a estatística experimental, as palavras-chave, né? Tratamento, ensaio, amostras, ok? E hoje nós vamos ver como é que se monta um planejamento para você realizar um experimento, ok? Então, os dados que empregamos na análise estatística constituem uma amostra da população em estudo e são obtidos de trabalhos previamente planejados, que são os experimentos, sendo por isso denominados dados experimentais. O que nos obriga a utilizar os métodos de análise estatística é a presença em todos os dados experimentais de efeitos de fatores não controlados, que podem ou não ser controláveis, ok? E que causam a variação. Entre os fatores que não podem ser controlados, podemos citar pequenas variações nos espaçamentos entre plantas, pequenas variações na infestação das parcelas pelas pragas em estudos, variação na constituição genética das plantas, mais ou menos resistente a doenças, variações na profundidade da semeadura das sementes, variações na fertilidade do solo dentro da parcela. Beleza? Então essas variações nós não podemos controlar, ou algumas podem ser controláveis, ok? Então, profundidade da semeadura, se você trabalhar com cautela, você consegue controlar esse fator que pode ocorrer falhas experimentais por causa de diferenças de profundidades, ok? Então, esses efeitos que estão sempre presentes não podem ser conhecidos individualmente e, no conjunto, alteram pouco ou muito os resultados obtidos. O conjunto dos efeitos de fatores não controlados, que pode mascarar o efeito do tratamento em estudo, é denominado de variação do acaso ou variação aleatória, procurando tornar mínima a variação do acaso. O experimentador deve fazer o planejamento do experimento de tal forma que consiga isolar os efeitos dos fatores que realmente podem ser controlados. Então, existem fatores que nós conseguimos controlar, outros não. Por isso, no delineamento inteiramente casualizado, que é o que nós vamos começar a trabalhar na próxima semana, por isso que deve ser realizado dentro de laboratórios, casas de vegetação, estufas, porque nós conseguimos controlar alguns fatores, beleza? Como, por exemplo, a iluminação, né, solar, chuvas, conseguimos controlar. Conseguimos controlar dentro de laboratórios o vento, a ação do vento, ok? Mesmo sendo ações que nós não temos controle total, absoluto, né? Nós não temos o controle da chuva, não temos o controle do sol. Dentro desses ambientes nós conseguimos ter esse controle, ok? Por isso que o delineamento inteiramente casualizado, ele é realizado dentro de estufas, casas de vegetações e laboratórios, por causa de controlar esses fatores, ok? Frequentemente, vocês estão me ouvindo, gente? Eu estou online ainda, porque eu esbarrei no cabo da internet. Tá? Eu esbarrei, pensei que tinha desligado. Então, tranquilo. Então, frequentemente, o estatístico é consultado para tirar conclusões com base nos dados experimentais, tendo em vista que essas conclusões dependem da forma como foi realizado o experimento. O estatístico solicitará uma descrição detalhada do experimento e seus objetivos. Com relativa frequência, ocorrem casos em que, após a descrição do experimento, o estatístico verifica que não pode chegar a conclusão alguma, visto que o pesquisador ou não utilizou um delineamento adequado ou não atendeu às hipóteses básicas necessárias para a validade da análise estatística. Deste modo, pode apenas aconselhar o pesquisador a repetir o experimento. Para evitar essa perda de tempo e de recursos, é essencial o planejamento adequado do experimento. Ok? Então,
O planejamento ele é ideal e ele é importante para nós não termos essa perca de tempo e nem de recurso, ok? Então nós sempre temos que pensar nos recursos que nós temos para realizar um experimento. Então se o nosso recurso é baixo, não vamos pensar no experimento gigante, vamos pensar em cada detalhe do nosso experimento, para a gente não ter essa perca de recurso, ok? O planejamento constitui a etapa inicial de qualquer trabalho e, portanto, um experimento deve ser devidamente planejado, de modo a atender os interesses do experimentador e as hipóteses básicas necessárias para a validade da análise estatística. Ao iniciar o planejamento de um experimento, o experimentador deve formular e responder a uma série de perguntas. Como exemplos, podemos citar: alguma dúvida por enquanto, pessoal? Alguma pergunta, algum questionamento? Restante da sala. Tá tranquilo? Então, beleza. Bom, então, essas perguntas que nós devemos formular e responder para saber como planejar o nosso experimento. Quais as características que serão analisadas? No mesmo experimento, várias características podem ser estudadas. Por exemplo, no experimento com a cultura do tomate, nós podemos determinar o número total de frutos por pé, o número de frutos categoria extra, a porcentagem de frutos sadios, o pH, os sólidos solúveis totais, BRICS, a acidez total titulável, a concentração de nitrato na matéria seca dos frutos, etc. Portanto, devemos definir adequadamente quais as características de interesse para que as mesmas possam ser determinadas no decorrer do experimento. Então, a primeira coisa que você deve identificar, qual que é a característica que você vai analisar, qual que é o seu interesse dentro do experimento. O interesse é ver quão mais cedo a planta chega no amadurecimento, quando ela começa a dar os frutos, a profundidade da raiz, que mais? Tem vários fatores que nós podemos observar. Então você deve, no começo de tudo, definir quais são essas características que você vai analisar, beleza? Alguma dúvida, alguma pergunta? Podem perguntar, pessoal. A hora é agora. Então segue o jogo. Quais são os fatores que afetam essas características? Oi. Mas eu mandei para vocês o slide no grupo? Esse slide está lá no grupo. Quais os fatores? Ah, sem problema, mas está lá no grupo. Toda vez antes de começar a aula, eu vou tentar ao máximo sempre mandar o nosso slide antes, beleza? Mas se quiser, quando eu escrever alguma coisa, quiser tirar um print, pode falar que eu paro para vocês tirarem o print, beleza? Ou eu mesmo tiro o print e mando lá no grupo. Então, quais são os fatores que afetam essas características? Relacionar todos os fatores que podem influir sobre as características que serão estudadas, como por exemplo, a variedade, o espaçamento, adubação, irrigação, tratos culturais, controle de pragas e doenças, etc. Beleza? Então, os fatores que afetam as características, nós temos que definir e tentar controlá-las ao máximo possível. Beleza? Então, nós conseguimos controlar aqui a variedade que você está trabalhando, você consegue. O espaçamento, você consegue definir. A adubação, você consegue controlar, beleza? Irrigação, você consegue controlar, você tem que ter um estudo para ver a importância da irrigação para aquele seu experimento que você está utilizando. Por exemplo, eu devo deixar irrigando com aquelas mangueiras correntes 24 horas por dia? Será que isso não vai matar? Será que isso não atrapalha a minha planta a germinar?
Então você tem que ver a quantidade de água necessária que sua planta necessita. Beleza? Com o que você está trabalhando. Então isso aí você consegue controlar, fazendo um estudo anterior. Beleza? Os tratos culturais, como é que você vai cuidar dessa planta? Os tratos que você vai ter. Beleza? Controle de pragas e doenças, esse é um pouco mais difícil de controlar, mas dá para controlar. Beleza? Nós conseguimos controlar dentro de laboratório e estufas, conseguimos ter um controle de algumas pragas, ok? E de doenças, nós conseguimos controlar com... Eu vou falar besteira, eu ainda não consigo pegar o nome, eu sempre vou falar agrotóxico, mas não é agrotóxico. Como que é, pessoal? A maneira correta de se falar? Defensivo agrícola, isso. Então, o defensivo, você consegue. O ideal é, num experimento que você está utilizando, não utilizar um defensivo agrícola. Mas, se for necessário, você tem que aplicar em todas, mesmo as que estão sadias, ok? Todas devem ter o mesmo trato cultural. Beleza? Quais desses fatores serão estudados no experimento? No experimento simples, apenas um tipo de tratamento ou fator deve ser estudado de cada vez, sendo os demais mantidos constantes. Por exemplo, quando fazemos um experimento de competição de variedades, todos os outros fatores, tais como espaçamento, adubação, irrigação, tratos culturais, devem ser o mesmo para todas as variedades. No caso de experimentos mais complexos, como os experimentos fatoriais ou parcelas subdivididas, podemos estudar simultaneamente os efeitos de 2 ou mais tipos de tratamentos ou fatores. Então, esses fatores, eles também podem ser um estudo, beleza? Também pode ser o seu tratamento. O seu tratamento pode ser um fator que influencia, por exemplo, o espaçamento. Será que o espaçamento, se eu aumentar o espaçamento, não vai ter uma produção melhor, a planta não vai crescer mais saudável? E se eu diminuir, eu consigo ocupar maior área, né? Consigo ocupar por área, ter mais plantas, na menor área ter mais plantas e a produção ser a mesma. Se a produção ser a mesma, eu reduzindo o espaçamento, ok? Você vai conseguir plantar mais naquela área que antigamente você poderia plantar, por exemplo, 15 plantas, agora você pode plantar até 20, 25, 30. E a produção vai ser a mesma que antes, né? Então você vai dobrar até a produção, beleza? Como será a unidade experimental parcela? Você, no planejamento, deve tá escrito qual vai ser a sua parcela. Você deve pensar nisso. Como é que vou utilizar minha parcela? Então, a escolha da parcela deve ser feita de modo a minimizar o erro experimental. Devido à importância da definição da unidade experimental, faremos uma discussão mais detalhada sobre o assunto em seguida. Ok? Quantas repetições deverão ser utilizadas? Então, o número de repetições de um experimento depende do número de tratamentos a ser utilizados e do delineamento experimental escolhido. De um modo geral, recomenda-se que o número de parcelas do experimento não seja inferior a 20 e que o número de graus de liberdade associado aos efeitos dos fatores não controlados ao acaso não seja inferior a 10. Então, vamos lá. Tratamento vezes número de repetições. Deixa eu tentar lembrar o grau de liberdade de fator não controlado. Como é que é denominado ele? Deixa eu ver no slide aqui. De hora que a gente não lembra mais. Espero que esse slide é mega gigante. Deixa eu ver para falar aqui para vocês. Aqui. Grau de liberdade. É isso aí.
Então, cadê? Deixa eu voltar. Vocês estão vendo? Cadê? Bom, então o grau de liberdade dos fatores não controlados é o grau de liberdade do resíduo, é o GL resíduo, a gente vai aprender mais pra frente, tá? O que ele é? Vou ter que voltar a ver. Alguém viu aí, decorou o GL resíduo? É o GL total menos o GL tratamento. Então o grau de liberdade total, né, é o número de tratamentos que você vai realizar, que você tem, vezes o número de repetições, ok? O grau de liberdade do tratamento, o GL tratamento, ele é igual número de tratamento, isso aqui, deixa eu ver se estou falando, menos 1, beleza. Número de tratamento vezes menos 1, e é o número de tratamento menos 1. E o GL resíduo é o GL trate, não, GL total menos o trate. Então, o GL resíduo é a mesma coisa que o grau de liberdade associado aos efeitos não controlados. Então, ele não pode ser inferior a 10. Então, se nós estamos Se nós estamos trabalhando com 4 tratamentos e 5 repetições, ok? 4 tratamentos e 5 repetições, 4 vezes 5 dá 20, menos 1, 19. Tratamentos, 4 tratamentos, menos 1, dá 3. 19 menos 3, 16. Então tá ok. 4 tratamentos e 5 repetições. A gente vai ver pra frente. Então, o que é o tratamento? Vocês já sabem o que é, né, pessoal? O que é o tratamento? Vai lá, alguém pega o slide passado e vê lá pra gente. O slide da aula passada. Então, pessoal, eu quero ver de vocês. O que é o tratamento? Isso. O que vocês vão trabalhar? Então, por exemplo, se vocês estão trabalhando com variedades de, por exemplo, uma variedade de alface, né? Vocês estão fazendo a competição de cultura, né? Competição entre as variedades de alface. Então, você, por exemplo, eu vou trabalhar com quatro tratamentos, com 4 variedades. Então, como o número de nossa parcela, o número de nossas parcelas é igual ao GL TOT, tá, pessoal? O número de parcelas do experimento não seja inferior a 20. Então é a mesma coisa que o GL total. Deixa eu mudar a cor aqui para ter uma diferença. Deixa eu ver uma cor verde. Então, e o número de graus de liberdade associado aos efeitos dos fatores não controlados ou acaso
não seja inferior a 10. É a mesma coisa que o GL resíduo. Beleza? Então, o nosso número de parcelas não pode ser inferior a 20. Então, se eu estou trabalhando com 4 tratamentos, não, minhas parcelas não tem nada a ver com GL TOT. É só isso aqui. Deixa eu apagar ali. Não é o GL TOT. É essa parte aqui, ó. Eu vou até colocar de outra cor. Então, é isso aqui. Fica entre parênteses, né? Mas eu vou colocar circulado aqui. Então, aqui. Número de parcelas do experimento não seja inferior a 20. Então, tratamento vezes repetições não pode ser menor que 20. Então, se eu estou trabalhando com 4 tratamentos, eu tenho que trabalhar com 5 repetições no mínimo. Ok? Então, eu preciso de, no mínimo, 5 repetições. Beleza? Que não pode ser inferior a 20. Se eu trabalhar com 4 tratamentos e 4 repetições, 4 vezes 4, 16. Então, é menor que 20. Eu não posso utilizar 4 repetições quando eu estou trabalhando com 4 tratamentos. Então, 5 repetições é o mínimo. Beleza? E outra coisa. Ah, professor, eu posso... Oi? Deixa eu só aceitar aqui. Chegou cedo hoje. Onde está falando? Aqui, ó. O número de parcelas do experimento não seja inferior a 20. Então, de um modo geral, né? Uma recomendação é que o número de parcelas do experimento não seja menor a 20. Então, nós não podemos ter menos que 20 parcelas, ok? Que 20 parcelas, ou unidade experimental. Então, se eu estou trabalhando com 4 tratamentos, o mínimo que eu tenho que ter de repetições é 5. 4 vezes 5, 20. Entendeu? Então, o mínimo que eu posso utilizar é 5. Mas, professor, eu posso utilizar 6, é 24? Pode. Só não pode ser menor que 20. Beleza? E o GL resíduo não pode ser inferior a 10. Se for 4, o mínimo de repetições é 5. Aham. E se eu estou tendo, por exemplo, eu quero ver só se uma competição entre 2 adubos, né? A planta é a mesma, o espaçamento que eu vou utilizar é o mesmo, eu só estou fazendo a diferença entre 2 substratos. Por exemplo, um substrato de galinha e um substrato de... Vai lá, me falem aí o outro substrato aí. De boi, pode ser. Qual que é o melhor para cultura de alface? Para uma certa cultura de alface. Vamos colocar lá alface americana. Vou fazer a competição. Então, estou com 2 tratamentos. Quantas repetições eu tenho que ter no mínimo? Vai lá. Quantos que é 2 vezes 8? Não pode, né? Menor que 20. Tem que ser no mínimo 20. Se eu tenho 2 tratamentos, quantos que tem que ser a minha quantidade de repetição? O mínimo. 10. Não. O mínimo é 10. 10 repetições. Beleza? E o nosso GL resíduo nunca pode ser inferior a 10. Ok? Isso aqui eu vou printar. Estou enviando para vocês lá no WhatsApp. Aqui. Beleza? Então, o nosso número de tratamentos vezes repetições não pode ser inferior a 20. E o nosso GL resíduo não pode ser inferior a 16. Ou a 10. Olhei o 16 e não vi o 10 aqui. Beleza? Vamos lá. Se eu tenho 6 tratamentos, eu vou trabalhar com o mínimo.
qual que deve ser o mínimo de repetições que eu devo utilizar? Com 6 tratamentos. Posso. Perdi o meu mouse, achei. Se eu estou trabalhando com 6 tratamentos, qual que é o mínimo de repetições que eu posso utilizar? 6 tratamentos, né? Tratamento é igual a 6. 6 vezes 3 é quantos? Tem que ser 4. Tem que ser sempre números exatos. Então, no mínimo, tem que ser 4. 6 vezes 4, 24. Beleza? Então, vamos lá. Vamos fazer a conta. Vamos ver se dá, se vai passar aqui no GL resíduo. Então, o número de repetições tem que ser igual a 4. 6 vezes 4, 24. Menos 1, 20. Né? 6 menos 1, 5. 20 menos 5, 15. Beleza. Posso utilizar. Né? Agora, se eu estou trabalhando com 10 tratamentos, qual que é o meu mínimo de repetição? 2. 10 vezes 2, 20. Menos 1, 19. 10 menos 1, 9. Né? 19 menos 9, 10. Então, é o mínimo. Com 10 tratamentos e 2 repetições, eu ainda estou dentro de todos os parâmetros. Ok? Meu GL resíduo não foi inferior a 10. E meu número de parcela, 10 vezes 2, não foi inferior a 20. Agora, se eu estiver trabalhando com 12 tratamentos, eu quero trabalhar no mínimo. Quantas repetições tem que ser? 2. 12 vezes 2, 24 menos 1. Que ainda não vai dar certo. 24 menos 1, 23. 12 menos 1, 11. 23 menos... não. Vamos... 15 também tem que ser 2. 20. Vamos lá, 20 tratamentos. Estou trabalhando com 20 culturas diferentes. Então, com 20 tratamentos, com uma repetição, 20 vezes 1, 20, menos 1, 19. Oi? 20 menos 1 dá 19. 19 menos 19 dá 0, já foi inferior a 10. Então, com 20 tratamentos eu não posso utilizar somente uma repetição, mesmo ela atendendo os parâmetros ali da quantidade de parcelas que não pode ser inferior a 20. Aí no caso vai ter que ser 2, então. Teria que utilizar no mínimo 2 repetições. Uhum. Mas existem alguns livros, pessoal. Calma aí que eu vou fechar ali a porta. Vocês estão escutando muito barulho de chuva aí? Daqui? Ah, beleza. Eu tô... Oi. É grau de liberdade. Que aqui, ó, eu tive que explicar como é que a gente encontra o GL resíduo. O que é o GL resíduo? É o grau de liberdade associado aos efeitos de fatores não controlados. Beleza? Então são os fatores que a gente não controla, são os resíduos. Beleza? E a gente encontra o GL resíduo, que ele é igual ao grau de liberdade total menos o grau de liberdade de tratamento. O que é o grau de liberdade total? É a quantidade de tratamento vezes número de repetições menos 1. Beleza? O que é o grau de liberdade de tratamento? É a quantidade de tratamentos que você está utilizando menos 1.
é o GL tratamento. E aí, o GL resíduo é o grau de liberdade total menos grau de liberdade de tratamento. Beleza? E o grau de liberdade do resíduo não pode ser inferior a 10. Beleza? Alguma dúvida ainda ficou, pessoal? Depois eu vejo. Oi? Tem, nos slides pra frente que a gente vai trabalhar, tem aqui, ó. Beleza? Até tem uma parte que fala sobre os graus de liberdade, o que é. Beleza? Mas a gente vai estudar lá pra frente. Tranquilo? Bom, outra pergunta que você deve realizar: como serão analisados os dados obtidos? A análise estatística depende do delineamento utilizado para a realização do experimento. Então, você tem que definir qual delineamento que você vai utilizar. Tudo isso no seu planejamento. Ok? O estudo meu que eu estou realizando é um estudo simples. Eu tenho um recurso pequeno. Eu tenho, por exemplo, você está trabalhando numa empresa. O dinheiro que ele deu para você trabalhar foi curto. Então, você escolhe o delineamento inteiramente casualizado, que é o mais fácil de se utilizar. Beleza? É o mais simples de se utilizar. Já o em blocos casualizado, você utiliza muito mais semente. Você tem que separar por cada bloco, que nem eu expliquei para vocês. Por cada bloco a gente separa 1 metro quadrado por bloco. Então vai muito ali, muita semente, muito adubo. Então acaba sendo mais custoso o seu experimento. Beleza? Então essas são as perguntas que você deve realizar antes de fazer o seu planejamento. Ok? Unidade experimental ou parcela. Um dos aspectos mais importantes a ser considerado durante o planejamento do experimento é a definição da unidade experimental ou parcela. De um modo geral, a escolha da parcela deve ser feita de forma a minimizar o erro experimental. Isto é, as parcelas devem ser os mais uniformes possíveis para que as mesmas consigam refletir o efeito dos tratamentos aplicados. Então a gente tem que trabalhar com parcelas mais uniformes possíveis, mais homogêneas possíveis, ok? Em experimentos de campo, o tamanho e a forma da parcela podem variar bastante em função de material com que se está trabalhando, o objetivo da pesquisa, o número de tratamentos em estudo, quantidade disponível de sementes ou de material experimental, uso de equipamentos agrícolas, área total disponível para pesquisa, custo, tempo e mão de obra. Foi o que eu acabei de falar um pouco antes da gente entrar aqui na parte de unidade experimental. Então, quando a gente está trabalhando no campo, tem que se alertar a todos esses fatores para definirmos o tamanho da parcela. Beleza? Então vamos falar um pouquinho sobre cada um aqui que foi citado, está em negrito. Bom, como que é que o material que se está trabalhando vai afetar na nossa parcela? Então, de um modo geral, em olericultura, cultivo de legumes, as parcelas apresentam pouca variação quanto ao tamanho, de 5 a 50 metros quadrados. Mas em ensaios de competição de inseticidas ou fungicidas para controle de pragas ou doenças, em que há uma maior heterogeneidade na infestação inicial, devemos aumentar o tamanho das parcelas em relação aos ensaios que visam produção. Então, quando nós estamos trabalhando com produção do cultivo de legumes, tá? Na olericultura, entre 5 a 50 metros quadrados, nós temos pouca variação. Então, nós podemos pegar uma parcela pequena dentro desse espaço, porque a variação é muito pequena.
Já quando nós estamos trabalhando com inseticidas ou fungicidas, né? Tem que trocar isso aqui para defensiva agrícola, né? Ou tá certo inseticida também? Tá não, né? Certo. Ah, tá. Então, tranquilo. Então, quando nós estamos trabalhando com esses produtos, como é que as primeiras plantas têm maior ataque do inseto ou do fungo, né? Então, nós temos que pegar uma parcela maior, já que essa infestação ela é heterogênea, ela não é homogênea, ela é bem desproporcional, beleza? Então, por causa disso, teria que aumentar o tamanho da parcela. Alguma dúvida? Tá tranquilo. Na hora de vocês realizarem o planejamento, né? Vocês vão fazer o planejamento do... Vocês vão fazer um planejamento do que vocês vão realizar o experimento. Vão ter que planejar ele. Então, quanto ao objetivo da pesquisa, o que ela afeta na nossa unidade experimental, na nossa parcela? Então, o objetivo do trabalho experimental também influencia o tamanho da parcela. Por exemplo, se desejarmos estudar o efeito da profundidade de semeadura sobre o desenvolvimento inicial das plantas, não necessitamos trabalhar com parcelas tão grandes quanto as que seriam necessárias para um estudo de produção da cultura. Beleza? Então, quando nós estamos trabalhando relativamente quanto à profundidade da semeadura e o que ela afeta no desenvolvimento inicial das plantas, então nós podemos pegar uma parcela pequena, tá? Já quando nós estamos trabalhando com a produção dessa cultura, nós precisamos pegar uma parcela um pouco maior, ok? E são alguns casos, tá, pessoal? Tem vários casos que afetam, dependendo do que vocês estão, o que vocês vão estudar, qual que é o objetivo da sua pesquisa. Então, números de tratamentos em estudo. Então, quanto ao número de tratamentos, quando o número de tratamento é muito grande, como ocorre com experimentos de melhoramento genético vegetal, o tamanho das parcelas deve ser reduzido para diminuir a distância entre as parcelas extremas, visando homogeneidade entre elas. Beleza? Quanto à quantidade disponível de sementes ou de material experimental, nos experimentos de melhoramento vegetal, este é um fator limitante para o tamanho da parcela. Então, não só para o melhoramento vegetal. Se você tem uma quantidade de sementes pequena e de material experimental pequeno, então a sua parcela ela acaba se reduzindo. Não tem como você pegar uma parcela muito grande, se você não tem material suficiente para isso. Beleza? Isso é um pouco lógico. Quanto ao uso de equipamentos agrícolas, quando trabalhamos com campo, então nos experimentos em que é necessária a utilização de equipamentos agrícolas, tais como irrigação com aspersores, pulverizadores costais, o tamanho das parcelas deve ser maior para permitir o uso adequado dos equipamentos. Beleza? Isso também faz sentido e também é um pouco lógico. Se você está trabalhando com irrigação meu Deus, difícil falar, hein? Irrigação com aspersores e pulverizadores costais, então você está com uma área relativamente grande, né, onde você está realizando o seu experimento. Então, 14 metros, né, de distância. Então, pensa aí o tamanho da área que você está utilizando. Então, se a sua área é grande, você vai utilizar esses materiais, né, para ter essa irrigação completa. Então, a sua parcela também acaba sendo maior porque você tem uma área
grande sendo utilizado, beleza? Também é lógico. Área total disponível para pesquisa, também vai na lógica, né? Depende do seu tamanho de área que você tem disponível. Então, frequentemente, o pesquisador tem que ajustar seu experimento ao tamanho da área disponível, que em geral é sempre pequeno, o que resulta na utilização de parcelas menores. Então, se você tem um local de experimentação ou de ensaios pequeno, a sua parcela é pequena. Tem um aluno no primeiro período lá de Sapezal, ele trabalha numa fazenda que realiza ensaios, né? Então eles têm uma área grande, então para eles as parcelas são grandes, ok? Mas em geral, quando o Johnny, lá no local que você trabalha, você falou que tem um local para ensaio, né? Ou não? Mas é uma área pequena, né? É relativo perto ao tamanho da área total da fazenda, ela é pequena. Mas se você for parar para pensar, é o que aí? 1 hectare, 2 hectares, mais que isso. Então você... quando você está com 1 hectare aí, e você está trabalhando um experimento com inseticidas ou com fungicidas, aí você tem que pegar uma parcela maior. Você acaba pegando quase toda a população, ok? Né? Você acaba utilizando uma boa área como sua parcela experimental. Já se você estivesse trabalhando com a produção, né? Aí você poderia reduzir essa sua parcela a pequenos pedaços, entendeu? Separasse alguns metros quadrados ali. Por exemplo, suas parcelas seria de a cada 1 metro quadrado. Você pegaria, né? Daria para pegar. E você pegaria várias parcelas. Você consegue reduzir. Então, vai depender do tamanho da área que você tem, ok? Vai influenciar. Custo, tempo e mão de obra. Pode falar. Acho que foi o vizinho. Custo, tempo e mão de obra são fatores que também podem limitar o tamanho das parcelas. Então, no nosso caso, que vai ser realizado o experimento, o tempo e o custo vai influenciar bastante no tamanho da sua parcela e no seu experimento. Porque o tempo que nós temos não é um dos maiores. Nós só temos até... Deixa eu abrir aqui o nosso calendário. Queria abrir outro aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Ai, gente. Cadê minha pasta da fama? Aí depois eu volto. Não tô achando aí. Não tá aqui, ó. Eu tô nela. Mas não tá achando. Aqui, documentos. Nossa, que trabalho, hein? Vamos aqui, ó, mais rápido, vai. Já achei. Plano de aula, horário, calendário acadêmico. Então, hoje é dia 11, né? Olha, o feriado não vai dar, vocês vão assistir minhas aulas, hein? Segunda e quinta. Oi? É que o feriado é terça e quarta, né? A gente tem aula na segunda e na quinta. Oi? Não, não posso. Não posso.
Não, gente, eu tô querendo cuidar do fígado de vocês, fi. Não, já tá bom. Senão vocês começam a beber na sexta. Vai sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, fi. Já tá no regional, não é nem pelo Covid, é pelo fígado que não tem mais, fi. Não, tá bom. Já fica imune ao Covid, mas o fígado não existe mais. O fígado regenera, mas é aos poucos, não é de uma vez, não. Não. Então, segunda e quinta. Então, vamos lá, vamos matar a curiosidade de vocês. Semana de prova, primeiro bimestre, é em abril, tá, pessoal? Dia 5, 6, 7, 8, aí 9 é feriado e até o dia 12. Oi? A prova? Não. 1º de abril vai ser a nossa revisão. Chegar na quinta-feira eu vou falar assim, ó, 1º de abril, né? Pessoal, hoje eu vou fazer a revisão com as questões da prova aí. Mas sabe que vai ser mentira, né? Já tô antecipando aí a gracinha já. Mas eu acho que em março já dá pra gente começar o nosso experimento. E nós temos aula até junho, até dia 21 de junho. Então, vai ter aí na base do que? 30, 60, 90 dias aí. 90 dias para crescer, coletar os dados do seu experimento. Então, algumas culturas não dá pra gente utilizar, né? Porque ela demora mais que 30, 60 dias para eclodir a semente e germinar, né? Eu acho que o correto seria a gente já começar em março, o planejamento, e já começar em março mesmo a realizar o experimento, a vocês já colocarem a mão na obra, já começar a realizar o experimento de vocês. Quanto mais cedo vocês começarem, vocês conseguem coletar os dados com mais antecedência para realizar o cálculo, ter um tempo assim de uns 15 dias para fazer o cálculo com calma, beleza? Para aí depois você tirar a conclusão e ainda você tem que produzir um artigo. Então até dia 21 de junho tem que estar com o artigo pronto. Então tem que pensar em plantas. Então o tempo ele vai influenciar bastante, né? Então o tempo ele vai influenciar bastante no tamanho da sua parcela e também no seu objetivo e com o que você vai trabalhar de tratamento. Então você não pode pegar, por exemplo, teca. Quanto tempo é para germinar uma teca? Alguém sabe? Germine. Meu teclado ele tá zoado. Aí é complicado, hein? Tem bastante estudo de quebra de dormência de teca. Deixa eu ver. Não lembro, mas eu lembro que demora bastante tempo. Só que eu lembro que o pessoal do período passado, eles estavam vendo quanto a quebra da dormência para acelerar a germinação da teca. Porém, algumas quebras de dormência, na verdade, muitas deram errado. Por exemplo, nasceram de 10 repetições, nasciam 2, estavam germinando 2 com aquela quebra de dormência que eles fizeram. Então estava tendo muito erro experimental. Então eu recomendo vocês pesquisarem, antes de realizar o experimento, vegetais, verduras, que elas têm um tempo de germinação e até de amadurecimento bem rápido. Então você consegue obter esses dados de forma mais rápida, tendo mais tempo para você trabalhar o seu cálculo e o seu artigo, ok?
Então isso vai influenciar bastante o custo e o tempo. Também porque nem todo mundo tem dinheiro a rodo para ficar gastando. Então tem algumas coisas que você vai necessitar e que não tem um preço assim baratinho. Não é tipo 50 reais. É coisa de 50 reais. Então dá para você pegar coisas mais baratas, de 15, 10 reais aí para trabalhar. Ou às vezes até improvisar. Beleza? Ficou alguma dúvida por enquanto, pessoal? Podem falar. Então vamos lá. Com relação à forma das parcelas, né? A forma das parcelas. Experimentos realizados com diversas culturas têm mostrado que, para se obter maior precisão, as parcelas devem ser compridas e estreitas, evitando-se que toda parcela ocupe uma mancha de alta ou baixa fertilidade do solo, que possa existir na área experimental. Para parcelas de tamanho pequeno, o efeito da forma é muito pequeno. O tamanho e a forma ideais para a parcela são aqueles que resultem em maior homogeneidade das parcelas. Em alguns experimentos devemos utilizar bordaduras nas parcelas para se evitar a influência sobre a parcela dos tratamentos aplicados nas parcelas vizinhas. Neste caso, teremos a área útil e a área total, né? A área total seria a área útil mais a bordadura, beleza? Então, deixa eu ver se é nesse slide que a gente fala sobre... Não, é o próximo slide a gente fala sobre o efeito da bordadura, mas eu já expliquei para vocês, né? Então seria aqui. Aqui nós temos a nossa área total, né? Onde foi realizado o experimento. Então a nossa parcela nós iremos pegar na área útil. O que seria a área útil? Nós iremos retirar as bordas. Beleza? Então aqui, ó, são a borda, que é o efeito bordadura. Então, na bordadura nós não retiramos parcelas, não retiramos unidades experimentais, ok? Porque ela tem uma grande... E nem... Não somente as bordas, mas aquelas plantas que estão bem próximas às bordas também entra no efeito bordadura, porque por causa da influência dessas plantas nas bordas que elas causam nas outras. Por exemplo, ela rouba mais luminosidade, ela tira mais não é proteína do solo. Gente, o que é que tem no solo? Não quer que você falou? Nutrientes, isso. Então ela rouba mais nutrientes, ela rouba os nutrientes da outra planta. E acontece, por exemplo, que a planta da bordadura, da borda, né, ela cresça mais. Vamos dizer que isso aqui é uma planta, tá, pessoal? E a outra que está do lado, ela já fica um pouco menor, porque ela teve menos luminosidade, ela teve menos nutriente por causa dessa planta, que cresceu mais e acabou roubando o espaço das outras. Então a gente tira essa parte, que é a bordadura, e só pega essa área útil, beleza? Então nos experimentos em casas de vegetação ou estufas, por isso que eu falo para vocês, aqui ó, aqui é o DIC, tá? Por que nós iremos trabalhar com DIC? Aqui ó, vocês já estão vendo, ó, 2 ou 3 plantas já pode pegar como unidade experimental. Então nos experimentos em casas de vegetação, estufas, para a constituição de cada parcela, nós podemos utilizar um conjunto de vasos ou um único vaso com 2 ou 3 plantas, e às vezes uma única planta constituindo a unidade experimental. Beleza? Então o número da nossa parcela ela diminui significativamente, ok? Então, em experimentos de laboratório, uma amostra simples do material poderá constituir a parcela.
Porém, às vezes é necessário utilizar uma amostra composta. Quando são feitas várias determinações em uma mesma amostra, o valor da parcela será a média das várias determinações. Não devemos confundir as diversas determinações de uma mesma amostra com as repetições do experimento. Beleza? Bom, tá aí um estudo relevante que nós tivemos pela Embrapa, beleza? Que a Embrapa fez recentemente. Então, experimento com plantio no espaçamento de 2 metros por 2 metros da bananeira resultou em produtividade de 23,3 toneladas de banana por hectare, contra a média de 10 toneladas por hectare com espaçamento de 3 por 3, o mais utilizado no estado. Então, o espaçamento que era utilizado no estado do Amazonas era 3 por 3. Então, era 3 metros de uma planta para outra na própria fila, e de uma fila para outra fila também tinha um espaçamento de 3 metros. Com isso, por hectare, tinha-se uma média de 10 toneladas de produção de banana. Foi realizado um experimento onde o tratamento foi o espaçamento, utilizou-se a mesma espécie de banana, a mesma irrigação, o mesmo trato cultural. Oi? Pode falar. Pode falar, Júlio. Ih, travou. Alô, pessoal? Vamos lá, na hora que o Júlio voltar, dá um alô aí. Júlio, você tá travado, acho que caiu sua internet, né? Então foi utilizado. Ah, tranquilo. Então o que aconteceu? O que eles fizeram de estudo? Qual foi o tratamento? O espaçamento. Então se manteve a irrigação, a adubação na terra, a profundidade da semeadura, tudo foi utilizado igual, só mudou o espaçamento. Mudando esse espaçamento para 2 por 2, utilizando os mesmos tratos culturais, mesmo tudo igual, resultou numa melhora de produtividade. Então, esse estudo foi benéfico, 13,3 toneladas a mais de produtividade. Então, é mais que o dobro. Teve aí 123,3% a mais de produtividade. Então, oi. Aham. Não, era 3 por 3 antes. Lá no Amazonas se utilizava 3 por 3. Isso. Aham, por hectare. Beleza? Então aí o que pode ser feito também de estudo? Um espaçamento de 1,5 por 1,5, de 1 por 1. Será que aumenta ou diminui a produtividade? Será que é usual esse espaçamento? Porque a planta pode ser que não seja usual, porque acabe roubando a luminosidade, né? Roubando nutriente uma da outra, né? Mas para isso precisa ser experimentado. Aham. Sim. Lá na chácara lá a gente tinha produção de goiaba e produção de banana. A gente utilizava 2 por 2 também. Então, cara, isso aí é algo a se pensar, eu não faço a mínima ideia. Mas só que você tá vendo aqui, ó, que tem uma luminosidade boa chegando nelas ainda. Que ela precisa para realizar a fotossíntese, né?
Aham. Mas tem que ver se, por exemplo, se não está atrapalhando as mudas, por exemplo. Às vezes pode aumentar a produtividade, mas pode diminuir na quantidade de mudas, né? Desses brotos que saem dela. Pode ter esse afetamento, isso pode afetar no futuro. Mas por enquanto, nessa local onde foi feito esse experimento, tem-se esse controle aí durante muito e muito tempo para ver. Aumentou a produtividade durante 5, 6 anos, mas depois diminuiu. Mas por que diminuiu? Aí eles vão realizando estudos. Porque começou a ter muito local onde que acabou morrendo a bananeira, porque os brotos que foram nascendo pouquíssimos brotos, até que não nasceu nenhum, e ela morreu e não tinha mais nenhum broto ali. Então, será que vale tanto a pena assim? Bom, a produtividade, mesmo que seja por 5 anos, foi de 123,3% a mais. Então, é uma alta muito grande. É mais que o dobro. Né? Então, a parte que você volta por hectare, isso é só por hectare, tá, pessoal? Então, fazendas de bananais aí, tem muito mais que um hectare. Então, por hectare você tem mais que o dobro de lucro. Então, é algo a se pensar, é algo que foi um estudo que agora é de bastante importância, né? Bastante relevância na área. Beleza? Alguma dúvida por enquanto? Querem saber um pouco mais? Se vocês querem buscar um pouco mais, pessoal, existe um artigo publicado, tá, no site da Embrapa, falando sobre esse estudo lá no Amazonas, tá? Da produtividade da banana da terra, tá? Então, esse adensamento aí que foi realizado, esse estudo do adensamento, teve uma significância muito grande. Beleza? Alguma dúvida? Eu caí? Não, só o Júlio mesmo. Vocês estão aí, pessoal? Alguma dúvida ficou?